Você acha que ele curou alguém? Muito difícil de responder, mas eu posso te dizer a minha opinião pós-pesquisa. Porque eu começo a fazer essa investigação pro livro meio desarmada, do tipo, tá, vamos ver do que se trata, vou entrevistar, vou ler, li um monte de mestrado sobre o João, as supostas curas e tal. Fiz uma pesquisa biográfica sobre ele para tentar entender. Então, o que eu acho? As pessoas, muita gente acredita que o João era um canal mediúnico que fazia o bem e fazia o mal. Tudo bem, é uma teoria. E muita gente defende que ele curou, sim. Tem gente entrevistada no livro dizendo, inclusive o nosso ministro Barroso do que STF. ele é um criminoso, estuprador e violento. Isso a gente não tá... Que ele não, eu sei. É isso. Não, tô falando de quem até, por exemplo, o ministro Barroso, que me deu entrevista pro livro, já entendeu que o João é um estuprador, né? Ali tava. Então que ele deve ser julgado, condenado e punido devidamente. Sim. Mas que as pessoas que foram curadas devem ser gratas a ele. Essa é a defesa, por exemplo. Aí devem ser gratos a ele. Deixa pra cada pessoa decidir isso, né? Ele não tem que dizer isso, que Barroso. Exato. Mas é o ponto de vista de quem realmente acredita que ele tenha feito o bem. O que eu descobri investigando biograficamente o João? Os relatos são muito... Ele inaugurou a casa de Dom Inácio lá em Abadiânia em 78. Então, para você buscar o que João fez antes no interior de Goiás e como que ele se estabelece em Abadiânia, é uma pesquisa hercúlea, porque assim, os relatos viraram pó, né? Mas o João tinha, dentro dessa coisa do auto-intitulado médium João de Deus, dessa vaidade da figura que quer centralizar as curas e ser esse canal, ele convocou, melhor dizendo, muitas pessoas a fazerem biografias dele. Então ele tem registros biográficos oficiais, já desde esse tempo, desde os anos 70. Então eu li todo esse material. Tem uma historiadora da USP também que tinha feito uma biografia dele publicada, que foi retirada depois das denúncias das livrarias, mas tinha um monte de registro oficial e tem os seres vivos que estão lá ainda contando as histórias daquele tempo. Então tem um gap do João, na época que ele fala que começou a mediunidade dele ali na adolescência. Ele conta, por exemplo, uma mesma história, que a primeira vez que ele soube que ele era um canal espiritual para cura, ele viu a imagem de Santa Rita. Tem primeiro a história que ele tá caminhando na estrada com a mãe, ele vê a tempestade, ele diz que eles precisam sair de lá para avisar as pessoas, não sei o que lá, eles se afastam da tempestade, a tempestade atinge, destrói uma cidade, destrói casas, não sei o que lá. Bom, esses relatos que ele vai contando, a imagem de Santa Rita, a tempestade, não sei o quê, quando você vai buscar os vídeos do João e os relatos de João de antigamente, você vê ele contando versões diferentes do mesmo caso. Então ele vai construindo a história dele. Por exemplo, Chico Xavier deixou um bilhete psicografado do Bezerra de Menezes, designando Abadiânia, um terreno perto da cachoeira, onde ele deveria inaugurar o centro espiritual dele. Daí ele tinha esse bilhete. Esse bilhete, numa entrevista dos anos 80, ele fala que foi na data X, numa outra entrevista foi da data Y. E tem gente da própria família dele que diz: Chico Xavier nunca suportou o João. Voltando para as fofocas. O que é a minha impressão hoje, depois de ter feito essa pesquisa mais biográfica dele? Me parece, mas é a minha opinião, isso não está impresso no livro, porque o livro não é um livro de opinião. A minha opinião é que houve uma construção de um que tem um capítulo aí que eu chamo de construção do mito. É a construção, são essas peças que ele foi colocando e publicizando cuidadosamente. Sim. Assim como depois ele consegue cavar uns programas de TV no Brasil, depois ele faz a incursão internacional dele, convida a Shirley MacLaine, vai lá em 91 ser tratada pelo João, e ele faz o que? Chama a imprensa, entendeu? Sim. Por exemplo, outra coisa que acabei de me lembrar da pesquisa biográfica. João sempre se disse analfabeto. As receitas de passiflora... Que ele vendia. Eu peguei os processos, eu tenho mais de 1000 páginas de processos que envolvem o nome de João de alguma maneira, que estavam arquivados, e a juíza de Abadiânia me deu acesso. Em alguns ele não é analfabeto. Então, a data de nascimento dele. João comemorava o aniversário dele no dia de São João, mas ele não nasceu no dia de São João.
Ele fez uma construção. Mas você Eu acha que ele acho curou que era um alguém? charlatão. Sim, isso Te que eu queria que você falando falasse. textualmente. A Acho que ele sua construiu sensação um é de que ele personagem. era… Acho que as pessoas se curaram, sim, motivadas pela fé. Sim, era tudo uma Eu grande acho que a mentira, fé mas curou. o setting e aquela Ele coisa… era uma grande mentira e, de alguma maneira, aquele ambiente, aquela atmosfera meditativa, com pessoas, sim, que eram mediúnicas, que estavam lá levando aquela energia e todo mundo junto, e você acreditando que aquilo ia te salvar, de alguma maneira ele salvou algumas pessoas assim. Sim. Eu acho. Isso é a minha opinião. Acho que a autossugestão, a fé, tirou muita gente de situações. Senta direito, garota.